Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu não sou youtuber, mas eu decidi gravar esse vídeo porque eu fiz uma transição de carreira, eu comecei a transição de carreira, se eu não me engano, em 2021. Eu trabalhei mais de 20 anos na área de recursos humanos, com foco em recrutamento e seleção, e por conta, de chamado, sempre gostei da área clínica, sempre tive a vontade de atuar nessa área, então eu decidi fazer a migração de carreira. Então eu comecei a fuçar na internet, pegando informações, como a gente começa. E aí o que eu senti, o que eu percebi? A gente fica 5 anos na faculdade de psicologia, a gente aprende sobre várias questões, abordagens, histórico da psicologia, mas em 5 anos a gente não aprende gestão de consultório. Então, assim, quando a gente sai, até para tirar o CRP, eles falam, vocês precisam tirar o CRP, tem a questão da ética, tudo. Mas como tira? Qual é o site? Quanto a gente paga? A gente não aprende isso, né? Como é? Que documentos precisam? É de comer? Então, eu percebi essa dificuldade, de tirar ali. Dificuldade assim, tem o CRP, para quem não sabe, a gente entra no site, a gente se inscreve, você tem que mandar documentação, tem que mandar pelo menos o certificado, de conclusão, então você precisa esperar a faculdade te mandar esse certificado, não precisa ser o diploma, depois você precisa substituir, se for o diploma melhor, mas dá o certificado. E aí, só que você precisa fazer um agendamento, como se fosse uma palestra, hoje em dia é virtual, então facilita bastante. E tudo no site deles, enfim. Aí você tira o CRP. No CRP tem ali uma sugestão, de algumas faixas de valores a serem cobrados. Se eu não me engano, é acima de R$100, de 100 a R$400, pode ser a consulta. E você tem ali uma palestra, ok. Aí você sai e você fala, tá, mas e agora? Como que eu capto o paciente? Aí o meu pensamento, acho que é o pensamento de muitas pessoas, eu fiz cartãozinho, comecei a divulgar, pedindo para os meus amigos, para os meus familiares indicarem, se surgir alguém, falar para as pessoas. E cheguei a cadastrar no Google, eu entrei lá no Google também, fiz um site. O Google você consegue fazer, tudo vendo no YouTube, me virando sozinha ali. Você consegue fazer um site, comprei um chip específico, pra clínica, fiz um site e comecei assim, uma divulgaçãozinha na internet, comecei a postar as coisas no Instagram, comecei a divulgar para os conhecidos pedindo para divulgarem meu contato, só que aí 0 pacientes, Eu acho que a gente fica tão preocupado com a abordagem, se eu vou precisar de supervisão, se eu tenho que fazer uma pós. A gente pensa tanto na parte teórica que essa parte, acho que, não sei outras pessoas, mas eu acredito, conversando com colegas também, que só cai a ficha dessa parte empresarial depois. Tem pessoas que vão nas clínicas, tem clínica que cobra ali um valor para você atender, então você atende os pacientes da clínica e divide o valor com a clínica. Só que assim, só para valores, para vocês terem noção, eu conheci várias pessoas que começaram a atender em clínica, assim, para começar, em que recebiam R$15. É um valor, assim, muito baixo. Fora que nas clínicas presenciais você tem que custear, a sua ida até a clínica. É um trabalho, assim, você não é remunerado, É quase um estágio. Eu acho meio exploração isso, Não sei quanto que a clínica cobra, enfim. E eu decidi não ir por esse caminho. E aí eu pesquisei muito. E aí eu decidi, eu já era... como foi transição de carreira, eu me organizei para essa transição, eu guardei dinheiro, fiz todo um planejamento. Então, eu tinha uma verba diferente de muitas pessoas que estão começando, Porque às vezes, quando é primeiro emprego, a pessoa está começando, a pessoa não tem. Se não tiver auxílio da família, tudo é muito difícil começar. Então, como eu tinha essa verba, eu contratei o Doctoralha, porque o Doctoralha tem a promessa, de captação e você tem toda a gestão de consultório online. Como ferramenta para prontuário, ele manda, você coloca a sua agenda de pacientes, eles mandam
o lembrete por WhatsApp para o seu paciente com o link, né? Então, a pessoa confirma a consulta. Para administração de paciente é ótimo. Eu super indico, inclusive no futuro, quando eu tiver, né, só agenda particular, eu pretendo voltar. Só que eles prometem captação em 1 ano. E detalhe, quando você entra no Doctoralia, você tem que ficar por 1 ano. Tem fidelidade e eles fazem toda uma questão de retenção, eles dificultam muito para cancelar, mesmo no prazo de 1 ano. Enfim, aí eu decidi fazer o teste. Só que 0 captação, não veio ninguém, 0. Então, não que seja uma propaganda enganosa, mas eu não sei qual critério, eles têm todo um suporte lá para olharem seu perfil, tudo, mas não veio ninguém. Então, pela minha experiência, para captação eu não indico Doctoralia. Aí, continuando pesquisando, né, eu fiz aquele Google Meu Negócio, acabou vindo um paciente particular desse Google Meu Negócio, que é gratuito, você cadastra, só que não adianta, né, e o Instagram, no meu ver, para quem tá começando, a gente tem contatos de pessoas conhecidas, você começa a seguir tudo, enfim, e aí tem sites, tem vários canais no YouTube que ensina você ser empresário, fazer acho que é Google Ads que chama, que você paga o Google. Só que eu fiquei pensando, né? Eu pago o Google, mas e aí, né? Tipo, vai ter a propaganda, mas senti muito falta de suporte, porque no Google você faz tudo muito sozinho, você paga um valor alto e tem que se virar. Aí vai para suas redes. Aí eu comecei a pesquisar cursos para divulgação de conteúdo. Eu falei, no Google eles vão mostrar minha página, só que e o conteúdo que eu divulgo? Né? Eu faço vídeos e é uma área nova, né? Por mais que a gente conheça de psicologia, mesmo ferramenta para gravar vídeo, eu tô aprendendo agora. Enfim, aí eu fiquei muito segura, era um investimento muito alto, eu falei, tá, e aí? Aí eu continuei pesquisando, aí eu achei as plataformas. Tem aquele Viva, Psicologia Viva, eu pesquisei um pouquinho na internet, fiz o meu cadastro, mas acho que tá super lotado, nunca me chamaram. E fui pesquisando, né, indicação. E aí eu achei algumas pessoas legais que não tem tanta informação, eu percebi que tem informação picada, mas não tem informação sobre cada ferramenta, forma de trabalho, né? E assim, eu fui construindo, fui me aventurando. E o primeiro que me chamou rápido, assim, sabe? Pago, é o PsyMeet. O PsyMeet é um site, é como se fosse um catálogo de psicólogos e é o valor social, então é um valor de R$30. E eles divulgam sua página. Não é burocrático, acho que custa R$150, mas por 3 meses. Então, você paga assim, como se fosse R$50 no mês. O que eu percebi? A cada semana vem uns 2 pacientes, e aí eles sugerem, né, que a gente faça tipo o pacote. A pessoa manda, eles só divulgam seu WhatsApp, aí a pessoa manda mensagem para você, falando que viu seu perfil do PsyMeet, e tem toda uma indicação de você fechar como se fossem pacotes. Então, você orienta a pessoa, né, entende a demanda dela e orienta ela, que são R$120 por 4 sessões, né? Acaba saindo R$30 por sessão. A plataforma eu achei legal, se você precisar de algum auxílio, mas é um catálogo. E vem pacientes, para mim vieram essa média, 2 pacientes por semana. Então, logo eu fiz, eu consegui, acho que no meu primeiro paciente, eu quase, né, 2 pacientes eu já recuperei o valor. E foram vindo. A única coisa, o que eu percebi, né? O perfil de paciente, como é psicologia social, né? Valor social, são pessoas mais simples, que nunca fizeram terapia. Então, eu percebi que na cabeça de muitos pacientes, fecha aquelas 4 e eles querem que você resolva, né? A situação, oriente nessas 4 sessões. Então, a retenção, ela não é tão boa. Então, mas foi a primeira plataforma que me abriu as portas e eu decidi, né, em paralelo divulgando, de vez em quando vinha um paciente particular, aí meu valor normal, mas eu fiz isso, eu encarei como atendimento social e até para eu pegar mais experiência na área clínica também, né? Logo eu contratei supervisão, até para sentir segurança, ver se a minha linha de tratamento que eu
tinha como preparo ali para cada paciente estava na linha correta, né? E fui pegando mais segurança. Aí, logo depois, outra plataforma que eu vi também foi a eMind. A eMind, ela faz processo IMND. Você se inscreve, não tem custo mensal, só que você passa por entrevista. Só que o pagamento dela é a cada 3 meses. Eles deixam você entrar como pessoa física mesmo. Só que depois, eu não lembro agora se são 3 ou 6 meses que aí você, para continuar, tem que ter CNPJ, aí você tem que abrir firma. Eu entrei na eMind. Aí já falando um pouquinho da eMind, o processo ele foi um pouco demorado, só que o valor ele já é social. Se eu não me engano, eles atendem Unimed, né, de convênio. O valor é social, R$30, né, por sessão. Mas o problema não foi nem esse, porque você controla a sua agenda, né? Só que eles exigem que você tenha 15 horários disponíveis e o pagamento é só depois de 3 meses. Então, o que eu percebi? Eu não tava trabalhando, eu também tava com particulares, né? Correndo atrás dos particulares, tudo. E eu não poderia disponibilizar os 15 horários, porque não compensa. Mas mesmo assim, eu entrei para testar. Eu fiquei 1 mês só. Porque eles demoraram, eles começam a te mandar paciente aos poucos, depois você vai fazendo sua agenda, né? Só que não foi legal essa questão dos 3 meses. Então, eu atendi um paciente de lá e aí decidi fechar a agenda. Eu continuei com esse paciente, aí eu fechei a agenda, não curti, mas assim, eles dão assessoria, né, tem supervisão também, eles exigem que você participe da supervisão deles, então você tem que ter 14 horários para atendimento disponíveis, só que assim, você bloqueia na sua agenda, não é garantia que eles vão preencher esses 15 horários rápido, então você não pode preencher, essa foi a maior desvantagem no meu ver. Se surgir pacientes de outras fontes, eu não posso pegar o horário deles, segundo eles. Então, eles te prendem e não necessariamente eles vão completar esses 14 horários e ainda te pagam depois de 3 meses. Mas, para quem tá começando, não tem pressa, eles não cobram mensalidade e dão supervisão. Em paralelo ao eMind, eu decidi abrir firma. Depois eu faço um vídeo falando sobre o processo de abertura de empresa, né? O CNPJ, para poder trabalhar na Tela Vita. Eu vi, tem um canal de uma moça que chama Luciana Souza, me ajudou bastante, porque ela passou pela experiência parecida com a minha, inclusive, de transição de carreira. A Tela Vita, eu amei a plataforma, eles são extremamente organizados, respeitosos, tem central para atender a gente, tem supervisão, não cobram nada mensalmente, eles têm o convênio também, só que além dos convênios, eles têm parceria com empresas. Então, por exemplo, o Albert Einstein faz parte. E alguns planos, que nem esse programa empresarial do Albert Einstein, pagam faltas. Todos os outros na eMind, ninguém paga falta, tá? Esse paga de alguns convênios. Então, por exemplo, o Einstein, se o paciente marcar com você e não vir, você recebe mesmo assim. Então, isso é interessante. O suporte deles é muito bom, não paga nada, só que você também precisa se inscrever, aí você espera, eles vão te chamar, você vai fazer uma entrevista, tem o boas-vindas deles, você passa por um treinamento, bem legal, eu gostei bastante, é uma empresa bem séria, sabe? E bem preocupada, assim, com a qualidade, e eles não exigem um mínimo, você que faz a sua agenda, se você quiser ter um horário, você tem. A única coisa é que a ferramenta, ela prioriza para ficar em primeiro lugar, visualizar para pacientes, né? Fazer a sua divulgação para quem investe na plataforma. Então, quanto mais horário você deixar, mais pacientes vão aparecer para você. E também é como se fosse um catálogo, só que é como se fosse uma página do Facebook. Então, conforme você vai atendendo o paciente, ele deixa nota. E aí seu perfil vai crescendo, vai ficando em destaque. Né? Então, se você fecha, se você tem bastante horário, se você vai recebendo avaliação, seu perfil vai ficar em destaque. De todas as plataformas, é a que eu tive retorno mais rápido. Os pacientes normalmente ficaram comigo, a grande maioria, e eu precisei até fechar a minha agenda em pouco tempo, porque como eu tenho outras fontes, eu estava tomando quase toda a minha agenda lá.
e não cobram mensalidade. Então, por exemplo, se você é psicólogo, já tem sua agenda, quer só ter um complemento ou quer fazer atendimento em valor mais social, né? Que a gente sempre tem essa, né? Tem pacientes que estão comigo lá do PsyMeet, até hoje, poucos, né? Mas eu continuo cobrando o mesmo valor, né? Tem algumas que eu até tô atendendo sem, né? Paciente antigo, deixei sem cobrar, porque eu quero continuar fazendo social. Enfim, eu indico muito. A única coisa é que você precisa ter o CNPJ. E todos esses que eu tô comentando, vocês conseguem pesquisar na internet, tá? Se cadastrar como paciente, até para você fuçar na plataforma, ver como funciona. Paciente, porque eu digo, a Telavita, você pode se cadastrar e ser atendido por convênio ou particular. Então, você pode deixar o seu perfil lá particular. Eu percebi que não é o foco, mas se alguém lá da Telavita te achar e não tem convênio e quiser passar com você no particular, você que coloca seu preço na plataforma. Então, existe essa possibilidade de captação. O foco maior eu percebi que é convênio e os programas de empresa, mas tem essa opção também. Aí, quando começou a entrar um dinheirinho, né, eu passei para o Zen Club. O Zen Club, ele é uma plataforma paga, é R$500 por mês, é um valor salgado, mas ele tem alguns diferenciais dessas outras plataformas que eu comentei. O prontuário, para você fazer a sua clínica online, prontuário mesmo, de você ter dados do paciente, olhar o histórico, né? Tudo isso eu tive só lá no Doctoralha, né? Mas isso para gestão de consultório, né? Lembrando que o Doctoralha eu não indico para captação. O Zen Club é como se fosse uma junção do Doctoralha com esses outros, porque você tem ali a sua agenda, ela é integrada com o Google, e aí você tem opção de atender particular, você coloca o valor que você vai atender particular. Eles têm planos de 40, 50, 60, 70 reais. Então, eles têm planos com empresas e as empresas oferecem esse benefício para o funcionário. E o valor particular também. Então, dessa plataforma, logo no primeiro mês, eu já superei o valor, né? R$500, eu acho que no primeiro mês eu já fiz 1.000 e pouquinho. Já vou chegar lá, né? Se compensa ou não. Mas eu achei bem legal essa questão de administrar, de ter os prontuários, né? Nos outros, você preenche prontuário, mas fica para as empresas. Você não tem acesso nem ao que você escreveu. Então, eu sempre mantive o prontuário lá e colocava em Word também. Porque se eu precisar olhar o histórico do paciente, eu tenho que solicitar, eles demoram. Então, eu fazia 2. Agora, no Zen Club, não. Você consulta todo o histórico. É bem organizado, sabe? Tem um chat para falar com o paciente também. É uma plataforma muito completa. Então, vieram tanto pacientes, né, como eu comentei, dos valores que eu selecionei, quanto os particulares. Essas são as vantagens. Quais as desvantagens? O atendimento é muito ruim. As outras que eu comentei, eles dão treinamento, todas que eu comentei. Lá eles não dão, eles fazem um boas-vindas bem desorganizado. Eu assinei a plataforma, ajustei a minha agenda, né, dos dias que eu podia atender, e de repente já tinha paciente para eu atender na semana seguinte, eu não sabia nem mexer na plataforma, né, eu fui intuitivamente, porque baixou, eu pedi ajuda no chat, eles demoram muito tempo para responder, e eu tive que atender o paciente, é lógico, é intuitivo, você vê lá, né, você entra na plataforma, atender, mas eu não sabia nada, a primeira paciente eu tentei cancelar, nos outros, se você precisar cancelar, o que é algo que acontece, eu precisei essa semana, porque eu fiquei presa no alagamento por conta da chuva, então acontece, só que na Telavita você preenche um formulário e pede para cancelar e você avisa o paciente, tem que ser com antecedência. Aqui eles não deixam você cancelar, falaram para mim com essas palavras, não pode cancelar, eu falei, não existe, né, porque e se eu não puder entrar, eu tenho que cancelar. Enfim, então assim, o atendimento é muito ruim, é demorado. Aí eu falei dos boas-vindas, né? Aí eu fui tentar contar o que aconteceu. Eu falei, olha, me mandaram paciente sem eu participar do treinamento. Aí a moça falou, não, mas a gente não tem treinamento mesmo, acho que tem lá online. Eles deixam tudo online, você tem que fuçar lá para descobrir como mexer na plataforma. Eles não te ensinam. O Boas-Vindas na Telavita e na Mind teve treinamento, falaram de nota fiscal, né, para quem é prestador, que é uma outra coisa nova que eu tive que aprender também, mas eu acho que
é um conteúdo longo, fica para outro vídeo, se nesse vídeo vai ficar gigante. Mas era tudo novo, eu tinha acabado de abrir firma, nem sabia mexer, nunca tinha gerado uma nota, não sabia como mandar, como a plataforma preferia, né? Porque a Tela Vita, ela mostra, você preenche um formulário, anexa a nota. Enfim, aí eu cheguei lá no Boas-Vindas, que foi mais de uma semana depois que eu já tinha assinado a plataforma. O treinamento acho que durou meia hora. Assim, só reforçando, todos são muito simpáticos. Do atendimento pessoal, abraços, né? Eles mandam abraços, são todos fofinhos. Só que eles não te ajudam, né? Então, assim, no Boas-Vindas, eu tava com uma lista de dúvidas, porque eu já tinha atendido sem suporte, tava perdida em relação à nota fiscal, um monte de coisa. O Boas-Vindas, eles falam um pouco da empresa, falam brevemente da plataforma, dos clientes. E aí, quando eu ia perguntar, ela falava, no final eu vou abrir para dúvida. Não deixava perguntar. 30 minutos do treinamento. Aí, no final, eu pude fazer 2 perguntas. Ela, eu vou ter que encerrar agora. Tipo, fica te cortando, não deixa você perguntar. Por quê? Não é nem que você não pode perguntar, mas é porque ela quer passar o conteúdo e ir para a próxima agenda. Né? Depois, eu fiquei muito chateada, porque eu falei, gente, e as minhas dúvidas? Aí falam que você pode mandar por e-mail, aí demoram 2 dias para te responder. Ou seja, você precisa aprender sozinho, se virar sozinho. No Zen Club, eu cheguei até a cogitar agendar com uma outra colega para me explicar um pouco mais. Só que aí, como eu comecei, colega que eu digo lá, tem uma plataforma, né, como se fosse um Facebook também deles, para você interagir com os outros psicólogos. E eu quase agendei de pagar a consulta com o psicólogo para ele me explicar como funciona. Então, assim, imagina só, se eu, que tenho 20 anos de empresa, trabalhava com ferramenta online, fazia recrutamento e seleção online, emiti já milhões de notas fiscais para a empresa, né? Que eu para as empresas que eu trabalhei. E tinha essa noção, e fiquei completamente perdida. Agora, imagine uma pessoa que acabou de sair da faculdade, não sabe nada de mercado, não sabe essa questão burocrática de mexer em plataforma. Eu fazia entrevista remota, então tinha, né? Imagina, a pessoa que nunca mexeu com nada. Ou a pessoa que tá na clínica, né? Às vezes atende presencial e quer se aventurar no mundo remoto. Você fica perdido. Então, assim, Zen Club de plataforma... e só um adendo que eu esqueci de falar, precisa ter o CNPJ, tá? Zen Club você tem que ter. Então, voltando, em questão de ferramenta, eles são ótimos, é mais completa. A agenda, quando o paciente marca, vem para você, você integra na sua agenda do Google, olha o prontuário, consegue ter prontuário online, maravilhoso. Mas o suporte, o atendimento, pelo menos na minha experiência, eles são extremamente educados, bonitinhos, mas demoram muito. Você tem o chat e você tem e-mail, ambos demoram muito. E não te dão solução, e a resposta, eu cheguei a fazer reunião para falar, olha, cadê o treinamento, né? Eu nunca emiti nota, como que é? Ela me mandou um link para fuçar, e é isso. Ela praticamente falou, olha, é o que tem hoje, e, né? Aí eu deixei um monte de sugestão de melhoria, mas assim, não estão nem aí. Essa é a verdade. Então, o que eu sugiro? Se vocês... Eu tô com os planos, né, eu vou ver, eu tô compartilhando isso pelo que eu passei, mas caso alguém queira agendar, eu vou deixar o meu contato, né, se alguém quiser agendar uma sessão, tiver interesse, eu gostaria de ofertar, contrata ali a sessão comigo, e eu tiro dúvidas, né, em relação à nota fiscal, às plataformas, eu consigo dar esse suporte. Até pelo que eu passei, eu percebi que é uma demanda muito necessária no mercado. Porque tem algumas pessoas, né, como eu comentei, dessa Luciana Souza, que eu achei bem legal, foi praticamente ela que me ensinou, porque não foram ali pelas plataformas. Mas enfim, agora, né, eu tô com um pouquinho mais de experiência, né, nas plataformas, eu saí do PsyMeet, saí da eMind e tô no Tela Vita, no Zen Club e com os particulares. Né? E aí, enfim, pretendo depois marcar, fazer mais vídeos, se for de interesse, né, da maioria, se realmente ajudar as pessoas, se eu ver que tiver um retorno,
que vai ter, né, um retorno. Aí eu posso até se vocês puderem colocar nos comentários se vocês querem ouvir mais sobre uma plataforma específica, tiver dúvidas, aí eu vou vendo a demanda, e se eu perceber que mais pessoas precisam de mais detalhes, eu vou gravando esses vídeos. Eu posso gravar um específico do PsyMeet, mostrar a tela, né, do Zen Club, do Telavita, do Enmind, e aí a gente pode ir conversando. Aí, isso que é só das plataformas, né? Aí tem todo um outro caminho também de abertura de firma, de questões com CRP, né? Que, se for interessante também para vocês, eu posso colocar as caixinhas, né? Para cada assunto. Hoje é um vídeo bem tranquilo, não vou editar nada. É mais para compartilhar essa minha experiência, porque... Enfim, eu me senti muito abandonada pelo CRP, pela psicologia nesse momento, né? Eu tive que me virar. E eu acredito que tem muitas pessoas, principalmente aquelas que é primeiro emprego, que tá saindo da faculdade de psicologia agora, que não tem noção por onde começar. Eu acredito que seja mais difícil ainda. Então, se eu passei muito sufoco, imagina quem não tem essa experiência de mercado, né? Então, o intuito realmente é ajudar. Se por acaso alguém quiser marcar alguma sessão comigo também, eu vou deixar o meu contato do WhatsApp, né, a minha agenda também, e a gente vai se falando. Eu posso até deixar acho que eu vou deixar o meu perfil do Zen Club também, porque a pessoa pode mandar no WhatsApp e marcar comigo, ou marcar pelo Zen Club, aparece já os horários disponíveis, né, é só você fazer seu cadastro no Zen Club como paciente, e fazer a opção de agendamento como particular, tá? É só o tempo realmente do cadastro. Bom, espero que ajude alguém, né? Porque eu gostaria muito de ter visto mais vídeos assim, de quando eu estava buscando. Então, um beijo para todos, boa sorte para nós.